Fala galera, beleza? Pessoal, essa aula de hoje, aula sobre movimentação do mercado, tá bom? Para a gente entender quando é uma tendência de alta, quando é uma tendência de baixa, quando é uma lateralização e também vamos falar sobre o nosso traçamento de suporte e resistência que vai ser feito em M15, tá bom? Então aqui, primeiramente, a gente já consegue visualizar que o gráfico movimenta em ondas, tá bom? Movimentando em ondas, a gente consegue definir se ele está numa onda de alta, nesse exemplo, ou se nesse exemplo aqui ele vem com uma onda de baixa, tá bom? Então a diferenciação de um para outro é que em movimentos de alta, os topos são ascendentes, tá bom? Em uma tendência de baixa, os fundos são descendentes, tá bom? Ou também os topos, tá? São descendentes, tá? Então em uma tendência de alta, topos ascendentes em uma tendência de baixa, fundos ou topos descendentes, ok? Então, isso é uma tendência, tá? Seja ela de alta ou de baixa. Em um canal de lateralização, tá? A gente vai encontrar os fundos e os topos respeitando sem que tome uma tendência, ok? Então, ele trabalhando dentro de um canal apenas. Trabalhando dentro deste canal, a gente vai conseguir aí definir ele como sendo um canal de lateralização, tá? Então, esses são os três tipos de movimento que vai acontecer. Baseado na teoria de Elliott, tá? Existe uma tendência em que após três topos muda uma continuidade aí de tendência. Então, aqui em uma tendência de alta, após três topos, a probabilidade de reversão dessa tendência ela é aumentada, tá bom? E aí acontece o movimento de retração, de reversão, tá bom? Deste movimento macro. Então, isso baseado nas teorias de Down, ok? Para a gente trabalhar dentro das teorias de Down, dentro das linhas de tendência, a gente vai precisar de um traçamento de suporte e resistência. Esse traçamento, ele nada mais é do que suporte e resistência com o gráfico em M15. Ou seja, a gente vem período de vela, coloca ele em 15 minutos e a gente vai organizar os pontos mais fortes de uma tendência, tá bom? De um movimento e vai traçar as regiões de suporte e resistência. E aí usufruir desses movimentos aqui quando eles estiverem na nossa região de reversão aí, tudo bem? Então aqui, perto do preço, eu tenho uma região aqui, ó, tá? Essa primeira região, que é uma região de extremidade. Eu tenho uma outra região de congestão, que é onde o preço já está, beleza? E aqui eu tenho uma outra região para uma possível reversão devido a essa região aqui de respeito e essa região de respeito, tudo bem? Pensando nisso, tá? A gente joga o nosso gráfico novamente para 1 minuto, tá? Jogando o gráfico para 1 minuto, a gente vai ver que existiu os respeitos aqui, ó. Essa região foi uma região de resistência que foi respeitada várias vezes, 3 toques, rompeu, voltou e agora está querendo fazer uma movimentação, tá? Pensando nisso também, a gente pode organizar a nossa linha de tendência, tá bom? Uma linha de tendência, tá? A gente vai buscar sempre os pontos de fundos, 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 e também podemos buscar uma região de topos, topos e topos para projetar, sempre vai ser uma projeção para o próximo toque, tá bom? Então aqui a gente tem um canal projetado, tudo bem? Pegando nesses topos aqui, pegando desses fundos aqui a gente tem outro canal projetado, tá bom? Quando tiver uma linha de confluência, tá? Então, a região horizontal com uma região vertical, a gente tem uma zona de confluência, tá? Essa zona de confluência, ela vai ser o nosso ponto para entradas, tá bom? Então, aqui acontecendo um pullbackzinho de alta, tá bom? Pensando na tendência macro sendo altista, o movimento rompeu, tá? E mostrou o nosso pullback aqui nessa vela seguinte, tá bom? Então esse é um exemplo aí que aconteceu durante o nosso traçamento. O próximo ponto para se trabalhar
vai ser um ponto aqui em cima, pensando nessa estrutura aqui de topos que foi mostrado aqui, a gente vai trabalhar nesta região aqui para uma reversão de tendência. Trabalhando suportes e resistência, pessoal, a gente na teoria vai ser assim. Em uma resistência, a gente trabalha um put, tá bom? Em um suporte, a gente trabalha um call, tá? Pensando nisso, a gente consegue organizar a teoria dos nossos movimentos. E aí a gente vai confluenciar as nossas linhas de tendência aí para poder trabalhar. Essa é a essência do mercado, tá? Sabendo disso, sabendo que o movimento faz movimentos de respiros, a gente pode usufruir desses movimentos para se trabalhar, tá bom? Então, nesta teoria, baseada na teoria de Down, a gente consegue trabalhar nas resistências, nos suportes, confluenciando eles aí, tudo bem? Então, na aula de hoje, uma aula bem básica, uma aula tranquila, para a gente poder trabalhar aí a movimentação gráfica. Abraço e fui!